bem, essa aula aí é a terceira semana do PET 3, né? Terceiro bimestre. Ela é a carga horária, né, complementar da aula de História para o primeiro ano do ensino médio, né? Eu sou o professor Beto e a gente tem aí como tema dessa aula os anúncios e panfletos do século XIX sobre escravizados, né, e sobre escravizadas, né? Eram aqueles panfletos, né, ora procurando um escravo fugitivo, ora oferecendo serviços, né, de algum escravo, ora procurando, né, escravos. Então existia ali uma imprensa, né, que era conivente com a escravidão, né, e que publicava ali anúncios, né, a respeito de escravos, né? Então vamos aí a nossa aula, né, a respeito desse assunto. Antes, né, da gente falar a respeito de panfletos, eu separei alguns para o final da aula. Eu queria primeiro a gente entender, né, um pouquinho aí a vida do escravo, né, como que como que eles traziam, né, o tráfico, né, do escravo, a vida do escravo aqui no Brasil imperial, tá? Tanto que a gente está tratando ali de um assunto ali referente ao século XIX, né, 1800, né, a partir ali de 1801, né, até 1900, né, passando ali pela proclamação da República, proclamação da independência, né, em 1822. Então é um período aí de um pedaço do Brasil colônia e também aí o período imperial brasileiro, tá? Então anúncios da época da escravidão mostram por que o Brasil precisa acertar as contas com o passado, né? Nós temos que acertar essa conta, né? Nós hoje no século XXI nós temos essa dívida histórica com os antepassados, né? Nós temos essa dívida histórica com da crueldade que foi a escravidão, né? A escravização, né? Nós trouxemos os africanos aqui para o Brasil, né? Quando eu falo nós, não quer dizer que nós hoje em dia, não, mas nós brasileiros, né? Então nós temos essa dívida e temos que pagar essa dívida, né? É uma dívida aí incalculável, né? Então, pelo menos, a gente tem que tentar pagar de alguma forma, né, a dívida que nós temos com os descendentes, né, de escravos, né, a população negra brasileira. Então nós temos uma dívida enorme, uma dívida que deve ser paga, né, uma dívida que temos que fazer políticas assertivas, né, políticas públicas, né, voltadas a esse acerto de contas. Mas vamos aí, as elites brasileiras parecem ter um hábito secular, né, de pôr uma pedra sobre o nosso passado, principalmente em relação à escravidão, né? A elite brasileira, ela não discute a escravidão, né? Para a elite brasileira, isso é algo do passado, né? Que nada interfere hoje em dia na sociedade, né? Na comunidade brasileira. Então, apesar de sermos o país com a maior população negra fora da África, quase não há museus sobre o tema, né, e mal estudamos esse assunto na escola. Tá? A gente percebe muito isso, né? A gente não tem um museu dedicado, né, a esse assunto. Nos nossos livros de história, né, a gente pouco se dedica à história da África, à história da população negra africana. Então, existe aí essa. E quando se fala também de elite, né, não se fala apenas a elite endinheirada, não, tá? Existe aí uma elite intelectual também que pouco se discute, né, dentro da academia, né, dentro das universidades, dentro das faculdades, dentro, né, das ciências sociais brasileiras, muito pouco se discute, né? Estávamos vindo aí por um caminho que estava havendo aí uma abertura, né, um maior debate, mas já foi também
né, ultimamente, aí, nesses últimos anos, aí, também já foi enterrado, né, praticamente, o assunto. Né? Mas com a luta, né, com a dedicação também, nós vamos conseguir voltar a debater esses assuntos importantes, né, essas políticas públicas assertivas, né, essas políticas que vão dar pelo menos, né, um pouco de alento, né, ou pelo menos pagar um pouco dessa dívida. O desconhecimento do brasileiro médio em relação aos horrores e às consequências da escravidão é enorme. O esquecimento não é um acaso, né? É um projeto, tá? É um projeto que essas elites brasileiras possuem, né? Para que esse debate não venha à tona, né? Que esse debate não seja levado à população, né? Porque essas elites não querem perder os seus privilégios, né? Elas não querem ceder a cadeira da faculdade, né, para um negro. A elite não quer ter o negro como médico, como juiz, né, como um político. Então, as elites ela têm esse projeto, né, esse projeto em que relega, né, a um segundo plano a população negra brasileira. Os escravizados nascidos no Brasil e na África foram a mão de obra utilizada na criação da riqueza nacional. Né? A elite brasileira, desde o período colonial, ela sobreviveu, né? Ela enriqueceu, ela criou riqueza com as mãos dos trabalhadores vindos da África. Né? A riqueza gerada no açúcar, gerada no algodão, no ouro, diamante, no café, toda essa riqueza ela tem a mão, né, do negro, a mão do escravizado. E isso ficou em segundo plano. Né? Mesmo ele, após a libertação dos escravos, não ocorreram, não fizeram nenhuma política que permitisse que aquela mão de obra, né, que estava sendo ali libertada, né, aquela mão de obra escrava, pudesse assumir qualquer papel dentro da sociedade. Né? Não lhes foi permitido ter, né, qualquer participação na sociedade. Então, mas eles eram também empregados domésticos, né? Amas de leite, sapateiros, barbeiros, vendedores de rua, pedreiros, pescadores, alfaiates, ferreiros. Então, eles faziam tudo. Né? Então, a mão de obra escrava durante o período colonial, período ali imperial, até 1888, né, quando houve a libertação, e mesmo depois também, né, o serviço análogo, né, à escravidão ali, né, eram livres, mas permaneciam trabalhando como escravos, né, por um prato de comida, né, por uma moradia. Então, toda essa riqueza, né, que foi construída no Brasil, ela foi construída, né, pela mão do escravo, né, pela mão do trabalhador, né, pela mão do escravizado. Né? A elite, então, sobreviveu, se criou, né, utilizando a mão de obra escrava. Então, as ruas e as casas brasileiras do século XIX transbordavam escravidão. Né? Eram inúmeros escravos, né, que trabalhavam nas ruas, né, fazendo serviços para os seus proprietários. Uma viagem de navio, né, de Angola até o Recife demorava em torno de 30 dias. Né, vinham amontoados, acorrentados, posição desconfortável, ao meio de urina, de fezes. Então eles vinham, né, de uma forma aí totalmente desumana. Né? Relatos não contam que as pessoas nas cidades primeiro sentiam um mau cheiro desses navios, antes mesmo de os verem no horizonte. Né? Então, nessa frase aí, mostra como era feito o transporte. Né? Antes mesmo do navio chegar na cidade, já se sentia, né, o cheiro
né, dos navios que transportavam escravos, né? Então era a forma, né, com que eles traziam, né, que os traficantes de escravos, os comerciantes de escravos traziam eles da África para o Brasil, né? Eram vendidos aqui a preços caros, né? Porque o que se trazia da África para cá, muitos acabavam morrendo, né, no caminho, eram jogados ao mar, e os que chegavam aqui eram vendidos, né, nos mercados de escravos. Os grandes traficantes de escravos eram brasileiros e portugueses aqui residentes. Eram ricos comerciantes cuja fortuna superava a dos produtores de açúcar e algodão. Eles eram os ricaços do Rio, Salvador, Recife, etc. No Recife, na década de 1820, o maior traficante era o comerciante português Elias Coelho Sintra, que tinha o costume de marcar seus escravos com a letra E, com ferro em brasa no peito, feito gado, né? Então, esses traficantes, esses comerciantes, também se enriqueciam e cada vez e existiam comerciantes e traficantes de escravos que eram mais ricos até mesmo que os senhores de engenho, né? E no final ali, a gente tem uma frase, né, que choca muito, né, as pessoas. A gente que tem costume já viu, né, em uma fazenda marcar o gado, né, com ferro, né, em brasa. Fazia-se isso, né, esse traficante aí, Elias Coelho Sintra, ele tinha esse costume de marcar, né, os seus escravos com a letra E, né, com ferro em brasa. Ao chegarem no Brasil, esses africanos eram postos em quarentena, né, para alguma doença, para eles se fortificarem, né, porque chegavam aqui muito debilitados, né, com uma saúde muito debilitada. Então, eles eram colocados em quarentena, né, ali nos portos ou mesmo no interior dos navios. Sobrevivendo a essa fase, os escravizados eram obrigatoriamente batizados na fé católica e recebiam nomes à portuguesa, né? Então, até mesmo tentavam, né, e tiravam, né, aquela fé das religiões de matizes africanas, né? Faziam um batismo daqueles escravos, trocavam o nome do escravo, que passava a chamar José, Francisco, Maria, Catarina, né? E colocavam ali então nomes portugueses nesses escravos, fazendo aí uma aculturação, né? Faziam com que eles perdessem a cultura, perdessem o vínculo com a África. A escravidão implica na desumanização completa do indivíduo, perder o direito à religião e ao nome escolhido por seus antepassados era parte, né, desse processo. A escravidão não era exclusividade, né, da agricultura para exportação. O escravizado não era mercadoria acessível apenas aos ricaços, né, às pessoas mais ricas ali da sociedade. O Brasil era mais ou menos assim, uma pessoa que quisesse demonstrar ter determinado poder aquisitivo, né, hoje em dia, vamos pegar um exemplo aí, né, eu quero comprar um carro zero porque eu quero mostrar para a sociedade que eu tenho dinheiro, que eu posso comprar um carro zero. Isso acontecia com os escravos, né? As pessoas, as famílias, mesmo que não fossem abastadas, né, endinheiradas, elas buscavam sempre comprar um escravo, né, ter um escravo, para mostrar para a sociedade que ela possuía bens, né, e esses bens eram escravos. Então, o Brasil era uma sociedade escravista, no sentido mais preciso do termo, né? Os anúncios de compra, venda, aluguel e fuga de escravos eram a matéria mais ordinária nas páginas dos jornais brasileiros nesse período, né? Então, existia ali uma grande quantidade, né, de negociações com escravos, né? Hoje em dia a gente olha os classificados, né? Tem lá nos classificados vendendo carro, vendendo casa, vendendo apartamento. Lá naquela época, o que se vendia, o que se procurava, né, o que se alugava, eram escravos, né? Então era uma sociedade ali totalmente, né, ligada à escravidão, né? Então as pessoas procuravam ter seus escravos, né? Procuravam
para se manter dentro da sociedade, né? Quanto mais escravos você possuía, mais rico você era considerado. Livres, mas sem nenhuma indenização por séculos de trabalho forçado, sem acesso à terra, à educação, marcados pelo preconceito e vítimas do racismo científico, né, que é aquele racismo, né, aquela ideia racista que vai surgir ali no final do século XIX, né, o racismo científico, o darwinismo, né, o darwinismo em que falava que uma raça, né, era superior à outra, né, mas isso ele falava em termos de animais, né, mas foi utilizada para justificar, né, a dominação do continente africano, né, os europeus se acharam superiores e que deveriam dominar o continente africano para levar o desenvolvimento, levar a civilização, a civilidade aos africanos, né? Então, esse racismo científico ele vai ganhar força também aqui no Brasil, né, e no mundo. Então, marcados pelo preconceito e vítimas do racismo científico que ganha força no final do século XIX e começo do século XX. Enquanto os imigrantes italianos que aqui aportavam aos milhares a partir de 1890 tinham passagem subsidiada, salário, terra e liberdade para trocar de emprego, depois de 5 anos, os pretos e pardos não tinham nada, né? Então, foi dessa forma que se fez a libertação dos escravos no Brasil, né? Dando preferência aos imigrantes europeus, né, que começaram a chegar aqui no Brasil em 1890, dando oportunidades a esses imigrantes e tirando todas as oportunidades, né, tirando todas as condições de ascensão social daqueles que foram utilizados durante 300 anos pela sociedade escravagista brasileira, né? Então a gente se revolta, né, quando a gente ouve, por exemplo, que as cotas, né, que hoje existem aí, né, nas universidades, as cotas, né, como sendo uma forma, né, de pagamento daquela dívida que nós temos, aquela dívida impagável, né, mas é algo que foi criado, uma política pública, né, assertiva. Muitos dizem que ela não deveria existir, que é racismo reverso, né? Inventaram esse racismo reverso, né? A gente aqui no Brasil, a gente está ficando para trás em relação a essa recuperação, né, das dívidas passadas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe no Congresso americano um debate, né, sobre a reparação, né, aos descendentes de escravizados. Aqui no Brasil diz ainda que cotas são racismo reverso, né? Então, o esquecimento da escravidão é um projeto, né, muito bem elaborado pela elite brasileira, né, que não quer perder os seus, né, privilégios, né, e quer a manutenção, o conservadorismo, né, querem conservar a sociedade sem dar oportunidades a todos. Por fim, aqui eu separei, né, alguns panfletos aí, né, alguns exemplos de panfletos. Ama de lei, vende-se uma preta, muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente o bem. Então, são né, anúncios, né? Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos, de cor clara, e compra-se uma negrinha de 10 a 12, tá? Escravos fugitivos, fugiu a Joaquim Domingos Correia, na cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto, com os signais, né, com os sinais seguintes: cor bem preta, bastante barba, magro. Na Rua do Rosário, número 37, vende-se um preto perfeito, cozinheiro, para tratar na mesma casa. Então existem vários, né? Na internet nós encontramos aí centenas, né, de anúncios referentes à escravidão, né? Então eles
né, a escravidão, o escravo, ele era tratado como um objeto, né, um objeto que poderia ser usado da forma com que o seu proprietário desejasse. Tá? Então nós temos aí essa dívida. Tá? Essa dívida ela deve ser paga, ela tem que ser paga. Resumindo aí, nós falamos a respeito aí desses panfletos, desses anúncios e principalmente a respeito, né, da situação com que viveu os escravos, da situação como os escravos foram libertados e da falta, né, de política pública, né? Isso tem que partir do governo, tem que ser uma política governamental, né? Uma política institucional para que o Brasil acabe de vez com essa desigualdade de tratamento, com esse racismo estrutural, né? Com esse racismo que existe na nossa sociedade. Eu peço a vocês, então, que se inscrevam no nosso canal, né, o canal Recorte Histórico, né, do professor Beto Braga, e também nos siga, né, lá no Instagram, no @recorte_histórico. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.